Bom, turma, na apresentação, né, para a gente conversar sobre a disciplina, falar um pouquinho sobre o que a gente vai abordar, os objetivos. E eu queria que todos, se não pegaram, peguem agora. Um caderno, né? Todas as minhas aulas, eu quero isso. Serve para todas as disciplinas que vocês estão dando comigo. Pega um caderno e uma caneta e anotem os tópicos. Toda vez que eu citar algum autor, também anote lá, certo? O autor, o livro, o caderno, e eu sempre falei, mas muitos não fazem isso, começam a copiar a aula na íntegra e perdem um tempo e acabam não entendendo a aula. Na verdade, não é para estar copiando a aula, é para copiar os tópicos, para estudar, e para entender o que a gente fala aqui, acompanhar um raciocínio. Então, uma das coisas que eu quero antes de começar é isso. Todos peguem um caderno, uma caneta e anotem os tópicos, certo? Porque o resto vocês têm nos livros, nos artigos e na própria aula que vai ficar gravada. Então, eu acho engraçado a cobrança às vezes, eu demoro de botar o slide, eu acho engraçado essa cobrança do slide. Não entendo. Eu até hoje eu quero tentar raciocinar a cobrança do slide. O slide eu posso botar um tópico e falar uma coisa, e com esse tópico eu falar 10.000 coisas diferentes, né? As definições estão no livro, nos artigos, na própria aula. E aí eu vejo o pessoal às vezes procurando, professor, não tem um slide. Ao meu ver, né, o que fica parecendo, não estou dizendo que é, mas o que fica parecendo é que esse aluno não pega em livro, só pega no slide. Né? A gente vai ter vários alunos aqui dentro, aqueles que só querem pegar o diploma. Beleza, ótimo. Está aqui para isso e pronto. Aqueles que vão querer se formar em médicos veterinários e sair com uma perspectiva, né? Tendo uma bagagem. E pensem que, às vezes, o seu colega que está aqui do lado, ele também está lhe observando, e amanhã esse colega seu pode ser o cara que vai fazer a sua seleção lá no trabalho. Mas ele vai pensar assim, rapaz, esse daqui está complicado, porque esse daqui eu só tenho mais lembranças, né? Porque ele não estudava, passava por passar, então dificilmente na hora a pessoa vai contratar. Gente, qualquer dúvida, a gente vai começar a explicar a disciplina, mas qualquer dúvida, levanta a mãozinha. Quem não tem a mãozinha, não tem problema. Pede para o outro levantar, aí via Zap mesmo. Ou abre o microfone e me interrompe. Eu não quero que fique dúvida de nada nada mesmo. Então, é melhor interromper na hora. Se eu estiver explicando, não interrompe, porque aí a gente volta. O senhor adiantou muito e eu não peguei o fio da meada. Volta aquele slide lá, volta aquilo ali. O importante é que a gente saia, não existe problema nenhum eu retornar e repetir o raciocínio, né? E não é demérito nenhum a pessoa não entender aquele raciocínio naquele momento. Por quê? Porque cada um tem uma inteligência diferente. Alguns têm uma inteligência maior para a parte de exatas, outros da parte biológica, outra a parte artística. Então, as inteligências são diferentes. Até hoje, nós temos 16 inteligências.
diferentes, né? Então, às vezes, a gente ainda não está, a nossa geração ainda não está acostumada com isso. Aí muitos vão dizer, poxa, professor, eu não sou de sua geração, não. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, você ainda é da minha geração. Né? Até 60 anos, 70 anos, está dentro da mesma geração. 100 anos para o mundo não é nada, 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 nada. Viu? A gente começa a ter experiência de vida lá para os 40 anos. Aí começa a ficar um pouco mais experiente. Lógico que uns vivem mais intensamente do que outros. Mas o importante é que vocês interrompam. Não deixe seguir se não está entendendo. Não deixe para entender depois. Eu volto, eu tento outra metodologia para que vocês entendam. Se eu explicar e vocês continuarem sem entender, a gente volta. Tá certo? Agora é lógico, eu preciso contar com o apoio de vocês. Às vezes uma substância bioquímica faz com que vocês não lembrem da base ou nunca estudaram, mas a partir de agora vocês já estão mais na frente. Aqui tem 7º, 6º, 8º semestre. Gente, já está bem maduro, então anota aquilo ali. Poxa, o professor falou de ácido araquidônico. Eu tenho que ir lá no Leniger, no Strayer, dar uma olhada. Eu tenho que voltar para a fisiologia para dar uma olhada nisso. É assim que se estuda, né? Então, isso precisa da maturidade de vocês, para que a gente possa elevar o nível da aula. Quando a gente fala elevar o nível da aula, é exatamente isso, é a compreensão da parte básica, biológica, bioquímica, biofísica, matemática, até os desenvolvimentos, né, do mecanismo de ação, né, de todos os efeitos, e aí para a gente chegar às patologias. Ok, pessoal? É isso que eu quero de vocês. Alguém tem alguma pergunta antes de eu começar a explicar a disciplina? Alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho algumas perguntas. Bom dia, bom dia. Ok, fale. Mas eu já estou conversando com todas essas mudanças das aulas, porque assim, muitas vezes acaba que o senhor acabou de falar, né? Peraí, precisa. Acabou de falar. Porque coisas básicas para a gente perguntar, para a gente poder uma instrução, saber uma qualidade de estudo. Só que o que está acontecendo? Ao meu ver, a Unime tá pulando várias etapas, tá empurrando goela abaixo várias coisas para o aluno e pulando as coisas básicas, né? Então, eu sinceramente estou meio que perdida, porque eu acho que o papel do professor, da coordenação geral da faculdade, é justamente nos ajudar a trilhar esse caminho, né? E a gente está sendo engolido e cada dia eu tô mais decepcionada com a forma que está sendo passada para a gente. A verdade é essa. Entendi. Mas isso não é nem questão de aula, é uma insatisfação mesmo que eu tô te mostrando. Tá. Larissa, você não é a primeira a falar sobre esse assunto. Eu vou dedicar uns minutinhos a isso, porque a aula ela não é feita só de assunto, 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 assunto. A gente precisa ter uma inter-relação de professor, instituição e alunos, né? Vamos lá, eu compreendo isso aí, o que alguns de vocês estão sentindo, né? E vou dizer uma coisa, existe um compartilhamento de culpas, né? Vamos falar de culpas. Eu entendo que na hora que o MEC quebrou o pré-requisito, né, ele provocou esse sentimento no aluno.
Quando o MEC quebrou o requisito, pré-requisito, eu não estou dizendo que ele está certo nem que ele está errado. Eu tenho a minha filosofia, a minha concepção. Mas, quando o MEC quebrou o pré-requisito das disciplinas, ele provocou nesse aluno que veio de uma formação sequenciada e que não tem ainda o costume, porque ele levou o primário, o ginásio e o segundo grau, numa formação sequenciada em que o protagonista da aula era o professor e não o aluno. O professor hoje virou praticamente um tutor, né? É isso que o MEC quer e que as instituições de ensino querem, né? Porque o MEC é quem manda essa filosofia de ensino nas leis de diretrizes de ensino, né? E são leis que direcionam o ensino. Todo ano essa lei é revista. Algumas coisas mudam, outras continuam. Desde 2006, 2005, não me lembro, essas leis não mudaram muito, né? Só que o pessoal que vem do segundo mudou no terceiro grau para essa filosofia e não mudou no primeiro e no segundo grau. Então, vocês que chegaram, vocês têm uma cultura, e é normal, eu também tenho essa cultura. A cultura que vocês têm, eu também tenho, de ter um sequenciamento, o pré-requisito, né? E que o protagonista seja o professor. Bom, o que é que o MEC, o que é que o ensino quer já há um tempo, quando foi quebrado os pré-requisitos, que não foi esse ano. Os pré-requisitos já foram quebrados há alguns anos, eu não sei dizer quantos, 2, 3, 4, eu não sei dizer quantos. O MEC entendeu que eu estou explicando para vocês entenderem bem, vou resumir uma coisa bem direta. Vai que você pega a reprodução, mas não pega a fisiologia. O MEC entendeu que você vai buscar lá a fisiologia da reprodução. E quando você der reprodução, você já tem que saber o básico. E o que você não conseguiu compreender lá na fisiologia para dar base para compreender a reprodução, você vai perguntar na aula. Mas que você já tem que vir estudado. Porque esse pré-requisito é responsabilidade sua. Isso não estou defendendo uma instituição, porque, na verdade, elas acabam influenciando no MEC, e não estou defendendo o MEC, mas é o que a sociedade deixou rolar, e isso daí é o que acontece hoje em todas as faculdades. Eu não dou aula só aqui, né? Dou aula em vários locais. Então, infelizmente, há um choque da nossa geração que está chegando, né? Gente, eu sei que tem gente de 20 anos, de 18 anos, e eu tenho 58. E eu estou chamando a nossa porque a gente teve a mesma formação, né? Eles esqueceram de bulir no primeiro e no segundo grau e buliram no terceiro grau. E o que está ocorrendo é isso. Por isso que, às vezes, a gente chama atenção e o aluno não entende. Por isso que essa explicação, e isso que você perguntou, Larissa, foi ótimo. Porque, na verdade, às vezes a gente pensa assim, não, o aluno está entendendo. Quando a gente fala que ele é o protagonista, ele tem que buscar as bases, né? Eu vou fazer uma outra observação. Uma pessoa que está se formando para ser veterinário, extra classe, né? Extra classe. Vamos dizer que pegou 4 matérias, ele tem 8 horas semanais de aula. Botando por baixo, fazendo 8 horas semanais de aula. Então, eu tenho que pensar que se eu estou me formando para ser profissional, eu tenho que estudar de segunda a sábado. Domingo é o meu dia de descanso. Mas, durante a semana, umas são mãe de família, outros são pai de família, uns trabalham, outros não trabalham. É a nova realidade da vida, né? Já há um tempo, isso não é da agora, já há um tempo. Tá. Mas eu preciso de mais
15 horas, no mínimo, semanais, para 15 a 18 horas, para, a depender da semana e do conteúdo, para estudar. Né? Se eu botar 18, em 6 dias, são 3 horas por dia. Fora o que eu tenho aqui de aula, eu preciso dessas 3 horas. Não tem ensino que não precise, né? Didaticamente, em congressos de ensino, de didática de nível superior, de tudo que a gente vai, palestras e frequenta, autodidatas e tudo mais, que estudam isso aí, ele já preconiza isso, para que você saia com uma carga de conhecimento. Se você nunca fez isso até agora, comece da agora. Né? Você precisa dessas 3 horas de segunda a sábado, 3 horas diárias. Hoje eu não tive tempo. Você acumulou. Você pode até distribuir ela nas outras semanas, mas você vai ter que pagar essas horas no estudo. Não, essa semana eu não precisei, 10 horas eu matei tudo. Tá. Se lembre que na semana passada você ficou com coisa com dúvida. É esse planejamento que nem eu, nem vocês fomos educados a fazer. Chama gerenciamento do estudo, né? Simples, é direto. Eu não estou acostumado a isso. Quer dizer, hoje em dia eu estou, né? De uns 5, 6 anos para cá, eu já estou acostumado a isso. Mas os alunos vão ter que ter esse costume. Misa, deixa só o que acontece. Eu vejo que as coisas mudaram, né? Que vem mudando com o tempo. Só que assim, o nosso contrato, o meu contrato, eu vou falar por mim, o meu contrato que eu assinei com a faculdade, eu tenho que ter as minhas aulas e o contrato ele tem as ementas das matérias e esse conteúdo tem que ser dado, certo? Isso aí é contrato, independe de qualquer coisa, de vontade nossa. Foi um contrato que foi assinado da hora de uma compra e venda. Isso é questão legal. Isso precisa ser ministrado, o que está na ementa da faculdade. Né? Eu vou falar por mim novamente. Eu sei da minha responsabilidade. Nesse período, principalmente de pandemia, eu não paro de estudar. Eu já sou uma pessoa madura, né? Que sei o que eu quero e que busco isso. Então, assim, eu não fico, eu e vários alunos, não fico só limitada à aula do professor. Muitos. Eu tenho muitos alunos de qualidade, você, né? E tantos outros, Brenda, que está aqui. Isso. Então, assim, a gente não fica limitado só à aula do professor. Eu estou falando exatamente o que a faculdade está tentando nos empurrar abaixo, né? Que está cada dia mais precário. Né? Então, assim, eu vejo que é uma deficiência, que é uma limitação que os professores também estão passando. Porque você está me falando aí de 15 horas aula, ou de estudo, de tantas... Então, assim, a gente não consegue, o professor não consegue, e nem o aluno consegue absorver nada muito sintetizado em meia hora de aula em 15 slides. É impossível, Misa. A gente está falando de medicina veterinária, que eu acho que é medicina humana. A gente ainda tem medicina veterinária, a gente tem várias anatomias, várias fisiologias, vários tudo. Então, essa intermediação entre professor e aluno, esse trilhar, né, do caminho, o professor, precisa a faculdade estar junto conosco. Mas o que vocês estão fazendo, quando eu digo o que vocês, não é Misael, é a faculdade. O que está acontecendo é que vocês estão empurrando para a gente de goela abaixo para ficar... E o dinheiro que a gente paga? Né? A faculdade não é barata. Né? Mas, isso assim, aí não é responsabilidade nossa, Larissa, só. É responsabilidade da faculdade, é responsabilidade do professor também. Tá. Eu vou me deter na aula, certo? Essa inter-relação faculdade e vocês
eu não tenho a capacidade de gerir, mas eu vou me deter na aula. Eu não vejo uma aula de... Por exemplo, minhas aulas, se você for olhar no Teams e colocar tempo de aula, dificilmente minha aula é menos de 1 hora. Dificilmente. É 1 hora, 2 horas. Já tive aula de 3 horas. A gente já teve no semestre passado aula de 3 horas, 2 horas. E, assim, chega um ponto que a gente pergunta, gente, dúvida, e nada, não sai nada. Aí, o que eu... Bom, então, dentro desse assunto que a gente explicou aqui, 15 slides não significa conteúdo. Eu posso botar 3 slides aqui e falar 3 horas. Eu posso fazer isso para vocês. Então, a quantidade de slides não significa o tempo, porque a gente fala em tópicos, né? E aí a gente precisa desse feedback do aluno também para desenvolver mais. Mas se você pegar minhas aulas no Teams, no Stream, agora já acho que não vai mais para o Stream, fica só no Teams, e depois vai para o YouTube, minhas aulas não tem aula de menos de 1 hora, com certeza. E eu tenho certeza que quase todos ou todos os professores, eles dão aula de Oberdan. Eu já assisti algumas, eu já entrei no semestre passado e já assisti, caladinho, fiquei lá no cantinho quieto e já assisti uma aula, né? Eu trago os slides e explico os assuntos. Aí é uma inter-relação que o professor precisa de retorno, né? Não, eu não vejo que os professores querem empurrar goela dentro. A gente não quer isso, pelo contrário, a gente quer dúvida, pré-aula e a gente discussão. É isso que a gente quer. Então deixa só, eu pedi desculpa se eu deixei interpretar, se eu me fiz entender dessa forma. Eu não estou colocando a culpa no professor, eu estou colocando a culpa na instituição e vocês precisam se adaptar com isso, né? O senhor falou aí a respeito de Oberdan, falou a respeito de outros professores. Eu tenho certeza disso, porque a gente vivencia isso, Misa. Oberdan mesmo, se pudesse, daria... Eu peguei aula com o Oberdan já algumas matérias, e ele, assim, a vontade de Oberdan falar sobre o assunto, a vontade de Oberdan, ele se deixar, ele passa o dia inteiro falando, né? O problema é a limitação que a faculdade está nos dando. Nos dando, eu incluo aluno, professor, né? E cada vez as coisas mais compiladas. Ontem, Entendi. Marília... Agora ficou mais claro o que é que você está dizendo de empurrar. Não, é por isso que eu coloquei instituição, porque eu sei que não é vontade do professor. Ontem, Marília, na aula que nós tivemos com ela ontem, ela só tem meia hora de aula para dar. Ela pediu à turma para ver se a gente conseguiria, se a gente teria disponibilidade para ela ficar mais um pouquinho, entendeu? Então, isso aí não é culpa do professor, isso é culpa da instituição. Tá. Porque tem lá, eu entendi. Entendeu? Porque então, tem lá 10 horas, entendeu? Tem lá 10 horas. 10 horas semanais significa meia hora de aula. Então, isso aí o professor, eu tenho certeza que o professor está dando Estou entendendo o que você está falando agora. Agora ficou claro. Entendeu? Então, é a instituição que está nos empurrando de igual abaixo, infelizmente. E todo mundo fica calado, né? Todo mundo fica calado. Porque acaba, Misa, que o seu trabalho, do professor, o seu trabalho fica prejudicado, né? Porque você não consegue nos passar tudo, né? Pelo menos eu estou lhe entendendo. Agora, quando você agora esclareceu, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Pessoal, às vezes parece que a gente está perdendo tempo e não está. Eu estou entendendo. Por exemplo, uma disciplina que poderia ter uma carga horária um pouco maior e não tem, em detrimento de várias decisões que é feita pela instituição e que é fundamentada pelo MEC, né? Estou entendendo agora o que você está colocando, né? E essa carga horária acaba... O exemplo de Marília agora esclareceu tudo, certo? Que Marília, Misael, Oberdan, todos que vão ter sua limitação de horário. Eu sou um cara meio rebelde nesse ponto. Eu puxo
Dificilmente eu digo, a gente está na hora, eu preciso acabar e tal coisa. Eu fico ainda no final da aula puxando alguma coisa. A gente não está ganhando para isso, mas é uma coisa que já está dentro de mim, dentro de Oberdan também, mas chega um ponto que a gente tem que terminar a aula, não tem jeito. Eu entendo isso, é um contrato, né? Agora, a parte legal do contrato, se eles podem mexer nisso, se eles não podem, isso é uma coisa bem mais profunda. Eu não tenho capacidade de discutir isso, porque lei no Brasil é complicada. Ela é feita de várias óticas, né? Eu vi uma palestra essa semana que eu fiquei altamente preocupado, de um médico, uma pessoa que deve ter mais de 60 anos, e dizer numa palestra que ética e honestidade é relativo. Eu só fiquei até o final da palestra porque eu não poderia sair, porque estavam sendo computados ali quem estava presente. Mas a vontade que deu foi sair. Então, se um cara que é médico, palestrante, dizer que ética e honestidade é relativo, eu não compreendo assim. Eu não tenho essa formação. Para mim, não é relativo. A ética é ética, ela tem seus parâmetros ditados pela sociedade, e honestidade é honestidade. Eu roubei R$1, eu sou desonesto. 50 centavos, eu sou desonesto. Né? Eu fiz alguma coisa. Lógico que nós não somos Jesus Cristo, né? Sem pecado nenhum. Nós temos nosso pecado. Nós já fomos desonestos uma vez na vida em alguma coisa, mas coisas que não prejudicaram uma pessoa, mas a gente já foi desonesto. Já é uma coisa que a gente tem que pensar, fazer uma autocrítica. Mas nesse ponto de, numa palestra, exibir que isso é relativo, pelo amor de Deus, eu não consigo conceber isso. Porque nem todo mundo tem conhecimento filosófico, né? Mas é isso. Lá, eu vou pedir licença para a gente apresentar a disciplina. Foi bom você ter colocado. Acho que a discussão ela passa por uma conscientização de vocês, né? E vocês devem discutir isso entre vocês. E, infelizmente, chegou mais um? Chegou. Infelizmente, nós, professores, nós estamos numa intermediária disso, que nós não temos como ajudar vocês, né? É uma questão mais difícil. Eu não tenho como chegar lá e dizer assim, Kleber, Iracema, eu quero mais 1 hora na minha disciplina. Vai dizer, você pode dar, mas a gente não vai pagar, né? Porque já existe uma regulamentação, eles estão dentro da lei. Mas eu entendo e a discussão foi boa, certo? Gente, vamos lá, vamos apresentar aqui a disciplina. Beijo, Luísa, obrigada. Obrigada, beijo, foi um desabafo. Foi bom. É bom que os colegas tenham ouvido e vocês se juntem, conversem, desenvolvam raciocínio, né? Universidade é para isso, né? Acham que universidade é só para formar profissional. Não, é para vir ideias, né? O nome universidade do grego vem do universo. E idade vem de dádiva, de divindade. E as dádivas do universo, elas necessitam de raciocínio. Por que não dão a etiologia da palavra, ou a etimologia da palavra, e a fisioetimologia da palavra, justamente para que as pessoas só digam assim, eu estudo na universidade, não estudo numa faculdade. Mas, no fundo, as pessoas nem sabem. Isso que a gente fez agora é desenvolver raciocínio. Foi ótimo. Então, assim, vocês pensem que vocês estão num local chamado de universidade e que aqui é local para as ideias fluírem, todas elas, contestadas, não contestadas, desenvolvidas, melhoradas, não aceitas, e por aí vai, viu? Vamos lá. Então, biotecnologia e obstetrícia aplicada à medicina veterinária. Então, é isso, professores. Todo mundo está vendo. Quem não está vendo o slide, levanta a mãozinha aí para eu ver. Quem não tiver a mãozinha, manda mensagem. Quem não está vendo, Magda não está vendo, usuário desconhecido D não está vendo,
Valdinei não está vendo. E agora, Valdinei, está vendo? Deixa a mãozinha levantada quem não está vendo. E agora está vendo? Gente, quem tiver no celular, fala, Magda, pode falar, eu estou ouvindo. Não, professor, não ia falar nada não. Eu liguei sem querer. Tá. E quem quiser falar pode abrir o microfone também. Gente, o pessoal que estiver no celular, às vezes não consegue, a depender do computador, né? Às vezes também não consegue ver a apresentação, mas vai ficar gravada. Então, a apresentação da disciplina, ela é uma disciplina AMP, né? Modelo professor, com atividades, né? Do IES, né, da Instituição de Ensino Superior, aulas teóricas e as práticas, elas só vão ocorrer quando houver liberação da prefeitura, né? As prefeituras têm essa prerrogativa hoje, né, por causa da pandemia. E aí nós temos as atividades AVA, né? Acompanhar o AVA, acompanhar conteúdos preparados para pré-aula, aula após aula, né, postada pelos docentes e relacionadas com os encontros, né, que nós temos. E as transversais, né, que a conecta. Então, o aluno ele tem que se basear nisso aqui. Ora, o que é que eu preciso fazer para ter um melhor aproveitamento? Eu preciso fazer todas essas tarefas transversais, né? Acompanhar pré-aula e pós-aula, né? Fazer aquela questão que eu falei do estudo, para ter um melhor aproveitamento. Né? Objetivo da disciplina: desenvolver no acadêmico competências gerais ou de fundamento da área de acordo com as unidades de ensino e conteúdos estudados, com foco nas habilidades necessárias para a atuação profissional. Então, é importante isso aí, que vocês... Qual é o objetivo dessa disciplina? É isso. Competências: reconhecer e diagnosticar partos patológicos ou distóxicos, certo? E também os fisiológicos, os normais, porque às vezes, aí eu vou fazer uma ressalva, é muito comum, né, de alguns veterinários se apressar e achar que aquilo não está dentro da normalidade e achar que é patológico e acabar metendo o pé pelas mãos. Conhecer e diagnosticar patologias puerperais, né? Conhecer técnicas de intervenção no parto distóxico, né? E também saber acompanhar um parto normal. Eu me lembro que há uns anos atrás a gente começou a tratar de sincronização de parto. Por quê? Porque fazia as transferências de embrião e no parto a gente perdia um número considerável de animais. Ora, um animal nascido de transferência de embrião ele já nasce com custo alto, né? E daí, o professor Chalub, né? E depois nós desenvolvemos, né, o que ele fez, cada um foi melhorando ao seu modo, né? O professor Alberto Guzmão também, professor Moura, eu, Wilson Braga, nós começamos a partir desse levantamento, né, de sincronização de parto, nós começamos a executar isso a campo e diminuímos a perda, né, ao parto de animais de transferência de embrião, né, utilizando fármacos, é lógico. Então, a estrutura da disciplina, né, fisiologia e patologia da gestação, reprodução animal, exame andrológico e criopreservação espermática, manejo reprodutivo, né, e biotécnicas, essas a gente vai bater bastante. Anatomia e fisiologia
e histologia da reprodução da fêmea. Anatomia e fisiologia, aí tem o conteúdo programático, né? Anatomia, fisiologia e histologia da reprodução do macho. Veja pessoal, quem estudou e tem a base isso de fisiologia, a gente vai aprofundar mais, porque vocês podem olhar assim, mas peraí, a anatomia eu já vi, tá? A gente vai aprofundar mais nisso aí, vai usar a anatomia. Isso não quer dizer que a gente vai chegar e vai dar a anatomia. A gente vai citar a anatomia, porque a gente parte de um pressuposto de que a turma entende a anatomia. Né? Quando eu falar terço médio da tuba uterina, todo mundo já vai ficar. Quando eu falar em fímbrias, né? Quando eu falar em corpo do útero, né? Então, vocês já vão estar com isso na cabeça, e a gente vai discutir, depois vai discutir a parte histológica, parte, às vezes, citológica também, né? Transporte de gametas, fecundação, reconhecimento materno, né? Alterações patológicas dos anexos fetais, perturbação e anormalidades da gestação, ruptura uterina, e a gente já começa a entrar em patologia, ó, tá vendo que existe uma sequência, um raciocínio lógico, né? Dentro do que a gente está estudando, que a gente sai de lá do início de anatomia, fisiologia, histologia, estuda tudo que é normal e depois começa a estudar a evolução disso, da gestação, do embrião, do feto, até chegar às patologias, mumificação, e a gente vai tendo essa sequência, né? E aí vem ciclos reprodutivos e produtivos, manejo, aí a gente já pode entrar, depois que a gente tem esse arcabouço de conhecimento, a gente pode entrar nos manejos, tá vendo? Aí vamos falar de estro, período pós-parto, né, o puerpério, o parto, cesariana, vulvoplastia, redução cirúrgica, avaliação morfológica, né? Dica. Vocês podem entrar no site do Brasil. Nesse site do Colégio Brasileiro de Reprodução, vocês podem adquirir o manual animal. Esse manual é que tem todos os parâmetros, a gente se baseia nele, né? Ele é o manual oficial de andrologia. Aqueles são os parâmetros oficiais. Ele é regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Então, os nossos parâmetros, os parâmetros que o Brasil utiliza para avaliação de sêmen nas diversas espécies estão ali. Aqueles são parâmetros. Para eu dizer assim, eu faço exame andrológico, eu tenho que seguir aquele parâmetro ali. Ali é a norma. Mas eu achei, não importa, siga aquela norma. Ali é a norma para os parâmetros de andrológico, de você dar atestado, tem os formulários, tem tudo. Eu acho que estava R$ 45,00 ele físico, vem pelo correio, mas eu não sei se você consegue comprar ele e ele vir por PDF. Né? Considerados do Brasil. Marca escópica do ejaculado, né? Os diluidores, tudo isso vai estar lá, né? Quais os outros livros? O Rafez, o Einstein, né? Também é um outro, o Rafez, todos estão na nossa biblioteca, né? Menos o manual. Eu acho que o manual não tem na biblioteca, não. O manual de andrologia animal, né? Que é do CBRA, Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Né? Técnicas de diluição, conservação e transporte, né? Resfriamento, fundamentos da inseminação artificial,
Fundamentos da inseminação artificial, sincronização de ovulação, transferência de embriões, né? A gente vai falar das biotécnicas, e o material disponível previamente no AVA para que o acadêmico se prepare para que faça, né, suas atividades solicitadas. Nós vamos desenvolver os conteúdos, né? E vocês vão acessar o AVA ao mesmo tempo. Gente, a gente sabe que de vez em quando alguns têm problema de acesso, essa parte técnica, né, existe. Mas, por exemplo, nós temos, quando vocês passarem o grupo, eu vou passar um tutorial da nossa biblioteca, né, para vocês terem um acesso mais rápido. E ela tem quase todos os livros estão lá. Lá no plano de ensino já vai estar tudo aprovado com as referências bibliográficas. Eu faço a observação que muitas vezes o aluno faz assim: professor, me dê um livro, uma referência, lá para o final do semestre. Puxa, então, se você faz isso agora, na primeira, na segunda aula, até é compreensível, mas lá para o final do semestre o cara me pergunta uma referência, né? Então, poxa, ele levou esse tempo todo sem abrir um livro, olhando só slide e aula, né? Isso não vai... A minha preocupação não é que você passe, mas não vai formar um veterinário de boa qualidade, né? E existem, e agora eu vou falar sobre uma coisa, existem conteúdos, né, que se repetem. E eu vejo muitas vezes alguns reclamarem: isso aí já foi dado. Será que ele sabe tudo daquilo que foi dado? Será que se eu parar naquele momento e fizer uma avaliação sobre esse assunto, uma avaliação profissional, porque o profissional, na vida real, ele vai ter que ter a expertise de responder na hora, porque o cliente vai querer saber. Que ele vai estar gravado ali, ele vai saber. Será que isso vai ser assim? Gente, você aprendeu a somar e diminuir, dividir e multiplicar. E você repetiu esse assunto durante o primeiro e o segundo grau todo. Já foi dado já, mas é suporte para outros. E é muito comum também na escola de primeiro e segundo grau alguns assuntos se repetirem, né? Isso existe? Existe. E o fundamento disso se chama fixação do assunto. Alguns assuntos que não são escolhidos por nós, é pelo corpo técnico e chancelado pelo MEC, eles acham necessário que aquele assunto seja repetido em algumas disciplinas, né? E isso ocorre, vai ocorrer. Eu não sei se já ocorreu, mas isso vai ocorrer. Didaticamente vai ocorrer, né? São, assim, 20 anos estudando didática, então a gente sabe que existe a necessidade de alguns assuntos serem repetidos, né, didaticamente. Para quê? Mas eu já gravei, mas esqueçam que vocês são uma pessoa só. Nós estamos ensinando para um grupo, para uma população de estudantes, e que nós não tirado uma média, né, para se saber, em média, quais são os alunos, quais são os assuntos necessários repetidos, né? Só se o novo e você aprender mais. E aí é o assunto. Vários outros professores, o Berdando é o assunto. Com certeza, cada um de nós vai acrescentar uma coisa que o outro não acrescentou, né? E eu sei que, por vocês não conhecerem didática, vocês vão estranhar isso. Alguns vão dizer: Misael sabe mais, outros vão dizer: Berdan sabe mais, outros vão dizer: Aline sabe mais. No fim, a gente sabe, às vezes, até a mesma coisa. Sempre um sabe uma coisinha que o outro não sabe. Mas o saber mais
às vezes, esse sim é relativo, né? Não é igual a ética lá do médico que falou, ética e honestidade, não. Aí, nesse caso, é relativo, porque dentro de um assunto, dentro de um procedimento, cada um vai saber alguma coisa diferente do outro. Vamos lá. Metodologia. Aí vamos ter bibliografia adotada, textos, né, e vídeos, conteúdo complementar das aulas, disciplinas disponíveis no sistema AVA, né, para o acesso. Aí nós vamos ter, né, mais ou menos o que tem lá no AVA, né, a pré-aula, a aula e a pós-aula. Por que essa metodologia? Para a gente discutir o assunto, levantar problemas, levantar discussões, aprofundar, né? E após aula, sempre a gente fala sobre alguma coisa e deixa alguma coisa para a próxima pré-aula, né? E aí as atividades dos discentes, né? Então, acesso ao AVA tem que ser, leitura e análise crítica dos materiais postados no AVA, análise e resolução de alguns problemas, estudos, né, aplicação de prática. Nós vamos tentar ter uma prática meio que virtual, né, alguns vídeos, algumas coisas a gente vai tentar levantar para passar para vocês. E ter o maior aproveitamento possível dentro da própria aula. Consulta ao AVA, material complementar, realização de estudos dirigidos, as provas parciais, né, atividades pontuadas, segunda chamada, né? Que na segunda chamada, para o pessoal, é todo o conteúdo da disciplina, né? Antigamente, eu vou fazer a segunda chamada da primeira oficial. Não, então o conteúdo é só da primeira oficial. Não. Ficou definido que a segunda chamada é todo o conteúdo da disciplina. É uma segunda chamada só. Certo? Você perdeu a primeira oficial, você faz a segunda chamada. De quê? De todo o conteúdo. Certo? Você perdeu da segunda oficial, de quê? De todo o conteúdo. Mesmo porque você vai ser profissional, vai precisar de todo o conteúdo. Né? Então, a justificativa é racional. Gente, deixa eu dar uma estatística que a gente... o mês passado a gente teve uma reunião de diretrizes de educação e ensino. De 2004 para cá, nós diminuímos 18% do conteúdo dado em sala de aula. Então, o conteúdo dado em sala de aula, né? Os conteúdos estão lá nas matrizes, né? Esses estão lá, então, mas a sala de aula diminuiu 18%. Então, hoje vocês têm menos coisas para estudar do que tinham antigamente. Quer dizer, vocês são menos cobrados do que antigamente. As cobranças também. Gente, e aqui agora, isso porque eu sei que tem muita gente assim, não, mas eu sei que vocês estudam bastante, mas vocês estão estudando 18% a menos do que se estudava até 2004, 2005, não me lembro mais ou menos do estudo. Vamos lá. Disciplina normal AMP, tá vendo? Avaliação oficial, avaliação de sala de aula, atividade virtual, atividade transversal. Então, aí as pontuações, tá vendo? A tabelinha. Então, vocês têm que sempre... Muita gente me pergunta coisas, às vezes eu respondo, e às vezes respondo até errado, porque no manual lá de vocês está outra coisa. Então, baixem o manual do aluno, vejam lá quais são as regras e sigam as regras. Está ali. Quantos pontos tem cada um? Quantos pontos vocês têm que disputar por cada disciplina? É só ver a modalidade da disciplina. Certo? Então, vejam lá, porque qualquer dúvida, isso não quer dizer que tudo que está lá está certo. Pode ter algum erro. Mas se tiver, pelo menos está ali fundamentado. Aí se pergunta, olha, lá no manual do aluno está isso, mas o senhor está falando isso.
A gente pega o manual do aluno, compara com o manual do professor, para ver onde é que tem erro. A vida é assim, a busca de erros. Né? E aí, os valores também, né, que vão estar lá, isso aqui vocês têm acesso também no manual de vocês. Avaliação oficial, sala de aula, tá vendo? Isso aqui é só para repassar, para vocês darem uma olhada. E aqui estão as datas prováveis, tá vendo? Embaixo estão as datas prováveis de todas as avaliações. Segunda chamada deve ser lá para o dia 8 de dezembro. Para vocês, se a gente está passando aqui o calendário, né? As condições para vocês passarem, tá vendo? Vocês disputam 12 mil, mas vocês passam com 7 mil. Está lá oferecido 12 mil pontos, mas vocês passam com 7 mil. Sendo que tem 7 mil, porém, esses critérios aí que tem de restrições, né? Professor? Fala. Bom dia. Eu queria saber se na sua disciplina o desafio nota máxima e o ED também vai entrar nessa nota da oficial, se o senhor sabe falar. Nota máxima? Não sei. Vou procurar saber de Aline e vou passar para vocês. Tá certo, porque foi outra coisa que a gente ficou sabendo, que eu fiquei sabendo ontem também, e aí eu não sei se serão para todas as disciplinas. Se vai entrar na transversal, né, no acúmulo de pontos da transversal. Na verdade, vai entrar além da transversal, porque vai entrar na sua nota da oficial, se a sua disciplina estiver valendo para isso. Porque 40% da nota da oficial agora vai ser desafio nota máxima e ED. Então, assim, É possível, viu, Ana? A única nota que o professor poderia avaliar de fato o conteúdo que ele ministra, agora ele só tem 60% da nota. É possível sim. O que você ouviu pode ser que seja verdade. Mas eu já anotei aqui, né, no meu caderninho e lápis e caneta, né, que eu boto aqui do lado, como vocês todos estão aí, e já vou perguntar a ela se o desafio nota máxima vai entrar na composição da nota das oficiais, ou parciais, ou atividade virtual. Vou perguntar, ou transversal. Perguntar a ela, mas é possível sim, é possível. É porque não saiu assim, escrito, por isso que eu não estou lhe confirmando, mas é possível. Sim, tá certo. Aí eu boto logo no grupo, a pergunta de Ana Paula sobre o desafio nota máxima, compor a nota, tá valendo, tá certo? Nesse momento a gente tem que... E aí, pessoal, eu vou pedir uma coisa a vocês. Nesse momento a gente tem que ajudar muito a Aline, porque ela está com mais 2 coordenações, né? Ela realmente fica muito preocupada em resolver tudo. E não se engane, não. Ela dá esporro na gente, ela chama a gente a atenção, né? Ela está antes das aulas procurando saber tudo, mas realmente é uma carga de trabalho muito grande. Então, o que eu puder ajudar, o que eu puder, eu vou tentar ajudar. E espero que vocês também ajudem, porque nós na verdade, nós estamos no mesmo barco. Nós somos uma equipe, coordenador, professor e aluno, são a base da instituição. Eu sei que tem momentos que parece que existe uma briga, né? E a gente se coloca assim, às vezes insatisfeito. A gente que eu falo de um modo geral, viu? Mas nós somos uma equipe para formar profissionais. Então a gente tem que estar no mesmo barco. Lógico que tem momentos que a gente vai se desentender, mas a gente tem que ter a maturidade de saber se desentender, saber se entender e respeitar um ou outro. Isso é que é importante. Beleza, então, ó, aprovação. Fala. Eu, Larissa, de novo. Fala lá. Lembra... Eu não sou da sua idade, não, que você já é bem mais velho que eu, né? Mas... Verdade. Mas... Eu já sou avô. Eu sou da época que
escola pública era escola boa, né? E a escola particular era dita como pagou, passou, né? Fábrica, era fábrica. Justamente. Então, quando você fala assim, ajudem a Aline, ajudem a gente, nós somos uma equipe, eu hoje estou vendo a Unime, pagou, passou, né? Porque cada dia o professor está tendo menos acesso à avaliação do próprio aluno, né? E as coisas estão sendo empurradas, a gente não consegue falar, a gente tá tendo que aceitar tudo que a universidade passa para a gente. Então, a Unime, com essa questão agora do desafio nota máxima, passar para 40% da sua avaliação, pagou, passou, Misa. Já é muito fácil passar na faculdade, né? Já é muito fácil, na Unime já é muito fácil. E está ainda piorando. Pagou, passou. Hoje está se tornando isso e está ficando vergonhoso. Tá, mas tem várias óticas nisso aí, viu? Eu concordo com você em parte, porque é o que eu lhe falei, a cultura que eles querem implantar, eles tinham que ter implantado no primeiro e no segundo grau. Ver uma cultura daqui assim, a responsabilidade de estudar é sua, o professor é um tutor de estudo. Essa é a concepção do ensino de uns anos para cá, né? Vou botar de 5 anos para cá, para a gente fechar uma data, mas não é exatamente 5 anos, é mais. A concepção é assim, você tem acesso na faculdade a vários materiais, né? Esse mesmo da biblioteca novo que a Aline passou para a gente, eu vou passar para vocês, né? Que é um acesso mais rápido na biblioteca virtual, fora Google Acadêmico, fora Cielo, fora as grandes revistas. Então, assim, você tem acesso a todo o estudo. Então, você que tem que ter a consciência de estudar, tirar a dúvida e se direcionar no estudo com o seu tutor. Hoje nós somos mais tutor do que professor, né? São duas coisas diferentes para o ensino. Então, eles não estão preocupados quem vai passar, eles estão preocupados assim, nós precisamos mostrar a vocês que não têm esse costume de que vocês dependem mais de vocês do que da gente. Isso é a nova retórica do estudo já há alguns anos. E que aí você vai ter que procurar e ser tutorado pela gente. E a gente lhe dá uma direção. Não estou dizendo que essa filosofia é certa, não estou dizendo que isso é enganação ou não é enganação, mas é assim, é a realidade atual, né? E lhe compreendo, sim, que realmente eu sou dessa época também, né? Apesar de ser muito mais velho, mas na minha época era assim, né? Mas eu entendo que o sentimento que todo mundo tem, né? Principalmente os que têm mais de 30, mais de 40, né? Ele vai se sentir estranho nisso aí. Passar, vocês podem passar, vai caber a consciência de cada um. Aí vai estar por conta de vocês. Beleza, vamos adiantando aqui. Inferior, aí nós temos aqui, né, toda a parte da pontuação. É bom vocês compreenderem isso aí, né? As condições todas. Até para chegar no exame final, quanto está precisando. Então, leiam o manual, vejam essa transparênciazinha aí, esse slide, né? Transparência, eu sou da época da transparência. Vamos lá, mas... E a prova final lá para o dia 14/12, tá vendo? E recomendações para obtenção dos pontos nas atividades da disciplina, é necessário que você realize as atividades avaliativas, seja na sala de aula, dentro dos prazos previstos no cronograma. Então, está aí algumas recomendações, né, para vocês. É importante vocês andarem nisso. Tentarem, por mais que vocês... Poxa, eu não gostei dessa metodologia, porque se você... Eu dou aula em outras faculdades também, tem Rodrigo, que é coordenador de outro, tem várias faculdades.
A padronização é essa aí. Você não vai achar nada diferente, não. A padronização do ensino superior de terceiro grau, hoje no Brasil, é essa que está sendo executada aqui. Alguns com a qualidade melhor, outros com as qualidades. O que eu vejo na Unime hoje, em termos de professores, falei isso na aula passada, nós temos professores aqui muito qualificados mesmo. Vanessa, Ribas, pouca gente sabe, Ribas é membro da Academia Baiana de Medicina Veterinária, nós temos doutores, pós-doutores aqui dentro, mas não é só pelo título, é pela competência, né? E como esses títulos foram alcançados, né? Então, a gente tem muita gente com muita capacidade aqui dentro. Às vezes, eu acho que o aluno ele puxa pouco pelo professor, né? Devia puxar mais um pouquinho. E aí isso cabe dentro de aula. Referências bibliográficas, né? Estão disponíveis para serem consultadas lá no AVA. Então, lá tem todas as referências. Gente, vou chamar uma atenção. Se eu leio um artigo, lá no final desse artigo, tem 800 referências. 800, eu estou falando brincando. Tem várias referências. E essas referências você vai usar para construir o artigo. E vocês podem usar também. Puxa aquelas referências do artigo, que muitas delas têm muita coisa boa. Então, quando vocês lerem um artigo, lembrem que dentro do artigo tem várias referências. Lembrem que lá no fundo do livro tem as referências que o livro se fundamentou. Livro velho não existe, né? Eu já vi colegas falando, você pegou esse livro aí? Esse livro é antigo. Eu digo, tá, então me diga tudo que está aqui dentro. Não sabe. Outra coisa, só se sabe transferência de embrião hoje porque Rafez lá atrás deu todos os parâmetros de embriologia, deu todos os parâmetros de reprodução. Porque Ginter, né, o alemão, porque Henri, o francês, porque Zanval, o indiano, porque Romanov, o russo, esses caras fundamentaram tudo que existe, né? Eles e vários outros, que eu não sei citar todos, é lógico. Ele e vários outros fundamentaram todos os princípios básicos da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, da biofísica, do comportamento animal na área reprodutiva. Então, eles juntaram tudo isso e montaram os parâmetros. Aí eu vou ler o livro de Romanov, é um livro antigo, rapaz. O fundamento está ali. Ovocitação é ovocitação. E ela vai continuar sendo, daqui a 200 anos ela vai continuar sendo. Você vai conseguir viver 200 anos? Não, então você vai estudar isso aí. Se ela modificar em algum parâmetro, né, por causa dos efeitos do clima, do meio ambiente, isso vai ser para o cara de 200 anos na frente. Então, um livro que tiver 200 anos, ele é novo. Ele é novo. Lá estão os parâmetros. Né? Lá estão os parâmetros. Eu nunca esqueço o professor José Carlos Moura. Estava em Londres, foi para a Biblioteca de Londres para estudar os primórdios da descoberta do folículo de Graff. E ele descobriu nomenclaturas que estavam erradas, porque ele foi lá, ficou lá indo. Ele estava de férias em Londres, imagine. Então, isso é o cara ser profissional, é querer fundamentar as coisas, né? Lógico que ele é um ícone, é uma coisa acima, mas o que eu falo é da curiosidade do profissional. Isso é importante para a gente. Gente, eu vou falar um pouquinho de transporte, capacitação e fertilização, né? E aí, depois eu vou passar para vocês, o slide, né? Por enquanto, a gente vai falar um pouquinho de transporte, capacitação e fertilização, né?
Isso é para dar uma ideia a vocês e vocês começarem a procurar alguma coisa lá na biblioteca virtual. Assim que vocês passarem o WhatsApp do grupo, eu passo esse tutorial, né, que vai ser facinho. Se você tiver no computador, você clica lá nos links, ele vai direcionando já automaticamente. Né? A gente tem um transporte, capacitação e fertilização. Né? O transporte de espermatozoide. O espermatozoide, quando ele é produzido lá no testículo, ele vai cair, né, no epidídimo, e aí ele começa a iniciar a capacitação dele, né? Da cauda do epidídimo, ele vai para a cabeça do epidídimo, ductos deferentes, e ele vai agregando o líquido seminal e vai se capacitando. Aí, quando há a cópula, né, vai ser ejaculado no trato reprodutivo feminino, e ele vai se capacitando, penetrando, e alguns espermatozoides vão se perdendo, uns com defeito, outros não, né? E os mais fortes vão seguindo o caminho, passam a barreira cervical, né? E adentram no corpo do útero, e aí alguns espermatozoides vão para a tuba ipsiliter e a ovocitação, e outros não, vão para a tuba oposta à ovocitação. Né? Essa ovocitação, vamos falar um pouquinho de transporte do óvulo. Quando o ovário, né, ele tem o folículo maduro, esse folículo maduro ele ovocita, quer dizer, o ovócito sai do folículo. Ele é capturado pelas fímbrias, né? E daí cai na ampola, né? Capturado pelas fímbrias, cai na ampola, e a contração das paredes vai fazendo com que ele passe, né? Vá andando para a ampola. E ele vai, né, para as tubas uterinas, e a depender da espécie, do jeito do acasalamento, né, a gente vai ter uma ejaculação, agora já parte da cópula, deixamos o ovócito lá, né, ele está lá, foi ovocitado, saiu do folículo, né, o folículo estava no ovário, o ovócito dentro do folículo, ele foi ovocitado, as fímbrias captaram ele, e eles estão descendo lá para a tuba. Enquanto isso, na cópula, o macho ejaculou. Cada espécie tem uma ejaculação em uma região do trato reprodutivo. No caso do cavalo, a ejaculação é intrauterina. Nos ruminantes, a ejaculação é no ósseo caudal da cérvix ou no fundo de saco vaginal. No caso do suíno, né, o enovelado do pênis do suíno faz com que ele penetre e tenha uma ejaculação ou cervical ou intrauterina. Né? Hoje em dia já se sabe que existem algumas espécies, algumas raças suínas que há uma ejaculação cervical e outras intrauterinas. Tá. E faz com que os espermatozoides vão passando, né, alguns pela cérvix, útero, corpo do útero, e daí alguns vão se perdendo, né, a força, vão ficando pelo meio do caminho, e outros vão se capacitando através dessas substâncias quimiotáxicas que são produzidas na vagina, na cérvix, no corpo do útero e nas tubas uterinas. Né? E aí vem aquela interação entre as fêmeas, né, que ovulam em diferentes momentos após o cio, a depender da espécie, né, e a longevidade dos espermatozoides.
Isso é importante a gente ter na cabeça, né? Essa fisiologia toda, além de estar no Rafez, está lá no Dux também, né? O Dux, eu gosto muito do parâmetro da fisiologia do Dux e do Rafez. Quem estudar esses dois já vai ter um bom parâmetro, né, dessa parte de ovocitação e de transporte espermático. Então, as diferentes espécies, elas ovocitam. Eu não gosto de usar ovula, não. Eu gosto de usar ovocita, porque óvulo, ele é um ovócito fecundado. Quando a gente fala em óvulo, se entende, né, na acepção da palavra, como uma estrutura fecundada. E isso é importante a gente saber a longevidade do espermatozoide, né? Relacionada com a duração do estro, né? Por exemplo, a vaca dura o estro, né, 24 horas. A cabra, 33 horas. Então, cada uma espécie vai ter uma duração de estro diferente. Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo acompanhando isso aí? Isso é uma revisão que a gente está tendo de transporte espermático e fecundação ao mesmo tempo e ovocitação, né? A parte do mecanismo como acontece. Bom, então vamos lá, vamos continuar essa descrição. Então, a longevidade espermática, quando a gente correlaciona a duração do estro. Por quê? Porque o que a gente quer é que se encontrem espermatozoides ainda viáveis com o ovócito que está descendo da ovocitação que foi acontecida lá no ovário, né? Então, vamos lá. Então, a longevidade dos espermatozoides, só para vocês terem uma ideia, né? Os parâmetros. Um espermatozoide pode durar no trato feminino, no trato das fêmeas, né, da matriz, em bovinos de 30 a 48 horas. Então, um reprodutor ejaculou numa matriz, se for bovino, de 30 a 48 horas. Ovinos e caprinos também têm essa média, é uma média de 30 a 48 horas, tá certo? Então, bovino, ovino e caprino, mais ou menos nessa média. Já os equinos, né, de 72 a 120 horas. Então, o espermatozoide do equino dura de 72 a 120 horas. Eles ainda viáveis lá no sistema genital feminino. Nos suínos, de 34 a 72 horas. Bom, beleza, eu já sei a duração dos espermatozoides. Agora, é importante eu saber, né, até para formar raciocínios, para implantar inseminação, transferência de embrião e tudo isso, eu preciso saber esse raciocínio direto. Vou relacionar agora com a vida do oócito, né? Quando o oócito cai lá na tuba uterina, ele tem uma duração de viabilidade, né? A gente falou da viabilidade dos espermatozoides, agora vamos falar da viabilidade dos oócitos. Nos bovinos, de 20 a 24 horas. Quer dizer, um oócito na vaca fica lá de 20 a 24 horas. Na ovelha e na cabra, de 16 a 24 horas, tá vendo? Então, fica em média de 16 a 24 horas viável. Então, a mínima é menor na ovelha e na cabra. Nos equinos, esse oócito, ele fica viável de 6 a 8 horas depois da ovocitação, tá vendo? Então, o período no equino é bem menor. E nos suínos, de 8 a 10 horas. Né? Então, para a gente montar um raciocínio reprodutivo, né, e de quando eu vou colocar
reprodutores, se for numa monta controlada. Quando eu for programar uma inseminação, eu tenho que saber esses parâmetros, né, para eu poder trabalhar. Isso aí é muito importante. Aí tem as outras espécies, né, mas pelo menos essas são as mais trabalhadas na área de produção. E naquele volume ejaculado, né, do touro, do carneiro, do bode, do garanhão, né, no caso do equino, ou do varrão, no caso do suíno. Então, o que é que contém o ejaculado? Ele contém o espermatozoide, ele contém o líquido seminal, que é proveniente das glândulas acessórias, e o plasma seminal, que contém proteínas coaguladoras. Isso é importante a gente saber. Durante o trajeto percorrido pelos espermatozoides no trato reprodutivo, eles sofrem mudanças que lhe permitem a habilidade de serem férteis, né? É como eu descrevi lá no início. Ele é produzido lá no testículo, não sei se vocês se lembram, células de Sertoli, células de Leydig, ou Leydig. Aí ele passa para a cauda do epidídimo, corpo, cabeça do epidídimo, ducto dos deferentes, até passar pelas glândulas de vesículas seminais, até ser ejaculado para o trato das matrizes, né? O trato reprodutivo das matrizes, o sistema reprodutivo, e dali a função dele é chegar lá no ovócito, né? Todo esse caminho ele vai sofrendo mudanças que essa fase, até ele ir lá tentar fecundar o ovócito, chegam milhões para tentar fecundar o ovócito, se chama de capacitação, né? Essa fase se chama de capacitação espermática. E o que é essa capacitação espermática? São modificações bioquímicas, né? A parte bioquímica muda, a parte estrutural do espermatozoide também muda, né? Eles vão adquirir, para eles adquirirem essa capacidade de fertilização. Mas, para a fertilização ocorrer, ela precisa, né, que esses espermatozoides sofram uma fase da capacitação no trato genital feminino. Então, para que ele possa se capacitar totalmente, ele tem que ser ejaculado, né, no sistema reprodutor feminino, e dali ele sofrer a ação dessas substâncias que são produzidas no sistema genital feminino. Ele vai sofrendo, né, a mudança, principalmente nos componentes de membrana, né? Alguns são modificados na membrana, outros são removidos, né? E aí toda essa ativação dessas substâncias da fêmea no espermatozoide, né, do útero, das trompas, da cérvix, que vão atingir o espermatozoide, ela vai ativar o cromossoma, né, necessário para a penetração do espermatozoide no ovócito. Então, a ativação do cromossoma que está ali no espermatozoide, e aí, gente, eu vou abrir um parêntese, cada espermatozoide desse, ele traz uma fita de DNA, se lembrem disso. Dificilmente vai ter uma fita exatamente igual a outro. E ele vai fecundar o ovócito que está com a outra fita de DNA lá. E que dificilmente um ovócito vai ter uma fita de DNA igual a outra, né? Porque a gente está falando de espécies que têm a maioria dos partos simples, né? Apenas um produto, mas a gente está falando de espécies também que têm partos com múltiplos produtos, né? No caso do suíno. A professora tem égua que pare 2,
Tem. Geralmente, quando se detecta, né, lá que tem dois embriõezinhos, acaba se eliminando um, né, porque o risco de vida da égua em gestação gemelar é muito grande. No caso de bovino, né, vocês já devem ter ouvido falar isso, né, principalmente quem foi aluno de Sidney e de Aline também, que a gestação gemelar em bovinos, se houver uma anastomose, se for de sexos diferentes, geralmente a fêmea é infértil, né? Por quê? Porque há uma anastomose dos vasos coriônicos e a fêmea nasce frimate, né? Ela é um fenômeno que ocorre nos bovinos. Nos ovinos e nos caprinos, não. Não ocorre esse fenômeno, apesar de serem ruminantes. E aí, quando o espermatozoide sai do epidídimo, né, ele sofre a ação do plasma seminal, onde é conjugado algumas substâncias, geralmente proteínas, né, e do ejaculado, ele já entra no trato feminino com essas substâncias. Essas substâncias fazem com que tanto ele seja nutrido como ele seja protegido. E quando ele entrar no trato feminino, ele vai perdendo algumas substâncias, né, da sua superfície, da sua membrana, e vai ganhando outras. E outras substâncias vão sendo modificadas para que ele consiga adentrar caminhar através do trato genital feminino. E isso a gente chama de uma hiperativação, né? Ele começa a ficar hiperativado. E aí ele começa a tentar fertilizar, né? Tentar adentrar nesse ovócito, e são milhões, né, que ficam lá batendo na membrana do ovócito, mas geralmente só vai entrar um, né? E essa fecundação se dá no terço médio da tuba uterina. Quando essa fecundação ela obtém sucesso, né? Nem todas as vezes obtém sucesso, ele desce, né? Vai descendo de lá do terço médio da tuba uterina até o útero para ele ser implantado no útero. Aí já é óvulo, né? Porque ele já está fecundado. Esse óvulo vai descer, ele era ovócito, né? Porque ainda não estava fecundado. Quando ele é fecundado lá no terço médio da tuba uterina, ele desce para ser implantado no útero. Ora, no momento da fecundação, há uma reação do acrossoma, né? A cabeça, lá na cabeça do espermatozoide, com a membrana do ovócito, né? E aí o capucho é descartado, aquele capucho do acrossoma é descartado quando ele consegue a reação. Aí a exposição da acrosina, né? E começa a fusão das membranas plasmáticas. Isso é interessante. Ele primeiro se fixa, né? O espermatozoide vem, aquele que conseguiu se fixar na membrana do ócito, beleza. Ele conseguiu se fixar, o que é que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer a reação entre as membranas, né? As substâncias de superfície, ele perde o capuchão, né? Que é aquela cabecinha do acrossoma, ele perde aquele capuchão, e aí ele expõe a acrosina. E essa acrosina vai permitir a fusão das membranas plasmáticas. Ó, começou a fecundação. Tá vendo? Beleza. E aí ele adentrou no ovócito. Adentrou no ovócito, né? Aquela penetração espermática. Imediatamente após a fertilização, pronto, ali houve a fertilização,
a superfície do ovo sofre modificações para impedir a penetração de outros espermatozoides. Isso é muito interessante, né? Primeira membrana, quando há isso são frações de segundos. Pessoal, é fração de segundo. Permitiu, ela já se modifica para que nenhum outro espermatozoide consiga se fixar na membrana e adentrar no ovócito, né? Ocorrem falhas, às vezes ocorrem falhas, e quando ocorrem falhas, às vezes esse embrião que vai ser formado, essa fecundação, ela fica prejudicada, né? Eu estou falando isso para vocês terem ideia de fecundação, né? Alguns vão ter mais, outros menos, mas eu quero colocar todo mundo num padrão. Não estou falando de substâncias, para não... Eu quero que vocês tenham ideia do evento ovocitação, né, ejaculação, capacitação espermática e fecundação, para vocês conseguirem ter isso dentro de vocês. E pensarem isso, eu já estou dando uma pincelada de genética, dizendo que tem uma fita de DNA em cada um dessas estruturas, cada um desses gametas, né, o gameta feminino e o gameta masculino. E essas fitas, na hora da fecundação, elas vão se parear, beleza? Cada um com a informação. E saber que nem todos os ovócitos vão ter fitas iguais, a maioria dificilmente vai ter um igual, e que nem todos os espermatozoides têm fita igual. E qual é o que vai fecundar e vai levar a fita? Nós não sabemos. Então, quando esse mecanismo falha, pode ocorrer uma fertilização polispermática, que resulta em morte embrionária, ou desenvolvimento anormal do animal. Imagine, vão entrar duas fitas, né? Houve falha nessa parte de bloquear um outro espermatozoide, quer dizer, um outro espermatozoide vai e consegue adentrar. Existe falha fisiológica? Existe, é lógico. Os fatores, professor, que vai levar a isso: temperatura, umidade relativa do ar, estresse, pressão atmosférica, nutrição, tudo isso pode gerar, né? Esses fatores podem gerar uma falha. E falha pura e simples fisiológica. Genética também, professor? Genética também. E aí, a fecundação. A singamia, né? A fusão dos pronúcleos, chama singamia. Reconstituição do estado diploide, né? Pense que era um haploide, espermatozoide e ovócito. Agora, eu tenho uma estrutura que fundiram e formou uma estrutura diploide. E início das divisões mitóticas. Ó, tudo isso vai ocorrer. Beleza? E aí, a gente sabe... por que a gente faz a colheita de embrião com 6 dias? Justamente porque, a partir dos 6 dias, né, no caso de caprino, ovino e bovino, ele pode já estar nidando para ser implantado no útero. E se implantar no útero, meu amigo, aí você não consegue colher esse embrião para colocar em outra fêmea. E aí vem vários parâmetros, né? Quanto é o do suíno? Quanto é a colheita? Quanto tempo leva para esse embrião fecundado ser implantado no útero, né? Em cada espécie vai ter um tempo diferente. Ok, gente? Depois eu vou mandar esses slides para vocês, né? As referências vão estar lá no AVA. Eu queria saber, assim, o que é que ficou de dúvida nesse processo que a gente falou nessa primeira aula? Não ficou dúvida. Tá. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a esse assunto ou à disciplina? Não. Então, vamos fazer o seguinte. Mandem o grupo, né? Eu vou
mandar um artigo para vocês, para a gente discutir no início da próxima aula. A gente vai ter algumas atividades, né, durante a aula também, para a gente desenvolver raciocínio, e comecem a consultar a biblioteca, Rafez, Dukes, Eisen, todos esses livros de reprodução animal, tá certo? Dukes, na verdade, é fisiologia animal, mas lá tem a parte de reprodução. Que mais? Eu acho que só. Eu acho que hoje a gente para por aqui. Gente, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou ouvindo, Misa, mas eu acho que eu já falei demais hoje. Ah, tá. Então, acho que todo mundo está ouvindo. Não, foi bom. A nossa discussão foi boa, viu? Pesquisem sobre o assunto. Qualquer dúvida, bota lá no grupo. Fala, Valdinei. Fala, Valdinei. Bom dia, professor. Bom dia, amigo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, que bom você estar aqui com a gente. Você é um dos alunos que a gente tem como bom aluno. Obrigado. Não, professor, a questão das práticas, né? Existe alguma possibilidade da gente ainda voltar esse semestre para ter alguma prática ou no próximo? O senhor tem alguma resposta sobre isso? Não, Valdinei. Assim, nós dependemos da pandemia. A pandemia, ela não tem uma previsão. E quem regula isso, no nosso caso da prática, é a Prefeitura de Lauro de Freitas. Então, ela vai seguir os parâmetros indicados pelo Ministério da Saúde e ela é que vai liberar as aulas práticas ou não para a instituição. Então, o que nós sabemos é que vocês não vão ficar prejudicados. Isso nós temos a certeza. Por quê? Porque já se tem discutido entre os coordenadores, né, de todos os cursos, as táticas, né, as organizações que vai ser quando for liberado o retorno das práticas, certo? Então, isso aí, quando for liberado, vai se saber como se proceder, tá certo? Aí vai se organizar tudo direitinho. Mas antes disso, a gente não tem como dizer setembro, outubro, novembro, 2021, 2022. Como é que vai se comportar? Isso é uma loteria. Mesmo porque, na verdade, o Brasil não está se cuidando, né? A gente não está se cuidando, não está fazendo, quer dizer, muitos estão, né? Mas existe uma parte da população que não está se cuidando. E isso tem sido um problema para os outros que estão se cuidando. Porque o número de casos positivos está aumentando. Já está comprovada a reinfecção, né? Não se sabe se esse vírus... E aí, gente, eu fico tranquilo para falar isso, porque eu tenho contato direto com o professor Roberto Meyer, com o professor Gúbio, e com meu filho também, que ele é imunologista, né? Ele é biólogo e imunologista. Ele tem artigos publicados internacionais de imunologia. Gente, a gente não sabe quanto esse vírus perdura no organismo. Ninguém sabe ainda, né? E existe uma interrogação grande. Esse vírus, quanto tempo ele fica no organismo? E se depois que é passado ou alguém se cura da infecção, se ele é detectável no organismo ou não. Essa é uma interrogação que o mundo não sabe ainda. Então, esses casos que retornaram, não se sabe se esse vírus é o que já tinha lá e que se replicou, ou se ele foi reinfectado.
para todo mundo, para a população que é leiga, nós somos leigos, nós todos, se coloca a reinfecção, né? Mas a gente ainda não sabe. O mundo não sabe disso, né? Está se pesquisando. Uma outra coisa foi bom até você falar, porque eu já vou falar sobre isso. Na verdade, eu acho que eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. Pessoal, existem muitas crendices, né? Crendices são uma coisa, mas eu não posso. Uma pessoa que estudou, né? Que convive com Google, com Roberto Meyer, convive assim, não é que eu esteja todo dia com eles, mas através de Ricardo Portela, que é o imunologista e é veterinário, e tantos outros infectologistas e imunologistas que trabalham nessa parte de pandemia, de epidemiologia, eu não posso estar aqui dizendo crendice, se eu tenho que dizer o que a ciência consegue comprovar. Né? Crendice é crendice, mas eu tenho que me basear em estatística. Essa reinfecção, né, se dá em quantas pessoas? Qual é a média de idade? A gente está vendo que, porque entre 20 e 40 anos são idades que estão saindo mais para trabalhar, estão se expondo mais, a infecção está se dando mais, né? Então, aquele grupo de risco, ele está entre aspas. Realmente, uma outra coisa que vocês têm que pensar, eu tenho 58 anos, por que eu não sou o grupo de risco e o de 60 é? Pense em duas pessoas sadias. O de 60 é, o de 58 não é. Ninguém tem como medir a competência imunológica de cada um. Entendeu? Então, é muito relativo. Né? É muito relativo isso aí. E a gente está vendo que no Brasil o perfil de positividade, nos Estados Unidos também, porque a gente fica seguindo os ignorantes de lá. Né? Tem gente inteligente? Tem, mas tem os ignorantes. Então, máscara, face shield, lavar a mão, álcool, só tem isso. Vírus vive dentro da célula. Ele entra lá no núcleo da célula e comanda o núcleo da célula. Os vírus RNA, que é o caso do coronavírus, eles são os mais difíceis de ser combatidos. Os da influenza, eles têm um ciclo, eles não ficam vivos lá dentro, como o da herpes fica. Quem tem herpes vai ter o vírus da herpes pro resto da vida. Mas no caso dos vírus influenza, que são os da gripe, não. Você tem ali, ele vai embora. Só que ele acaba se modificando, né? Dificilmente ele vive pro resto da vida lá no seu organismo. Eu falo dificilmente porque amanhã ninguém sabe. Se eles são RNA, se eles copiam o seu DNA da sua célula, de lá do tecido que ele vive. Então, o vírus ele precisa de célula para sobreviver. Tá? Alguns vírus vivem o resto da vida, outros não. E aí vocês têm que raciocinar em cima disso. Vocês são formadores de opinião. São estudantes da área de medicina. Não importa que é veterinário humano, não. Não pense que o humano vai saber mais do que o medicina humana sabe mais do que veterinário, ou veterinário sabe mais do que o humano, não. Nós sabemos iguais. Tem livros que a gente, Lenig Strayer, né? Livros de microbiologia, nós estudamos iguais. Né? Epidemiologia, infectologia, virologia, parasitologia, aí tem as nuances do... Né? Então, gente, nós não temos a previsão. O único método de diminuir a quantidade de positivos por dia é barreira. Só. Não tem outro método. Vacina. Impossível uma vacina pronta antes de 1 ano e meio. Ah, professor, e a vacina russa? Não tenho que acreditar numa vacina dessa. Não tenho como. Porque, tecnicamente, não existe essa condição. Né? Eu não tenho nem capacidade de discutir, mas todas as pessoas que eu conheço dentro da área falam isso. E eu conheço pessoas competentes. Né? E estou citando o nome delas. E vocês podem ir no Lattes e ver pelo ICS. Está lá no site do ICS. São profissionais altamente capacitados. Nós não temos essa previsão. Não é a Unime que vai fazer essa previsão.
é a prefeitura. E a prefeitura vai estar calcada no comportamento da positividade e da mortalidade disso durante o período que a gente está vivendo. E a gente vai ter que se adaptar a isso aí. Não tem jeito. Professor, eu levanto esse ponto, porque eu acredito que seja a opinião da maioria, mas particularmente para mim, faz muita falta ter aula prática. Eu aprendo muito mais fazendo até do que só lendo um livro ou visualizando mesmo os slides. Eu gosto muito de uma área da veterinária que eu acabei descobrindo mais recentemente, e eu tenho acompanhado alguns professores, inclusive da Unesp, da USP, alguns de Minas Gerais, e eu tenho visto que mesmo a universidade ainda não tendo retornado às aulas, mas pelo menos ainda alguns professores estão fazendo práticas com os grupos de estudo. Então, não estou falando que a gente tem que voltar, claro que não, todo mundo tem que se cuidar e respeitar aquilo que o Ministério da Saúde tem recomendado, mas, sabe, acho que faz uma grande diferença para nós aprender ali a prática, até porque muitos vão acabar saindo esse semestre ou no próximo semestre, e a gente ainda não tem uma previsão de voltar. Eu acho que isso vai interferir bastante no profissional que a gente vai ser quando sair da faculdade. Tá. Eu concordo com você. Não é à toa que as disciplinas têm a hora de prática, porque você fundamenta a teoria, né? Estuda bastante, e a prática vai lhe dar o diferencial desse aprendizado. Isso é uma verdade, não tem para onde, né? Bem colocado. Se esses professores estão fazendo práticas presenciais, físicas, né? É porque o local está liberado para prática presencial física. Ele deve estar tendo autorização. Em alguns locais do Brasil é enorme. Em algumas cidades e locais, a prefeitura liberou. No nosso caso, ainda não. E depende da autoridade, que muitas vezes é responsável e muitas vezes é irresponsável. A gente está vendo quantos profissionais, né, da área de medicina que estão atuando em hospitais, em UTIs e tudo mais, quantos estão sendo infectados, né? Alguns com sintomatologia, outros, como eu falei, a competência imunológica ela é individual. Mas eu acredito que esses professores eles estão calcados numa lei. Existe uma diferença, Valdinei, entre lei e comportamento biológico. O homem, às vezes, pensa que a lei vai impedir a transmissão. Não. Eu tenho que pensar... Na verdade, quem deveria tomar essa decisão não seria o prefeito, seria o epidemiologista dentro da Secretaria de Saúde. Infelizmente, não acontece assim. As decisões são mais políticas do que técnicas, né? Eu, nesse momento, ontem eu ouvi uma coisa, não sei se ele vai fazer, que vai liberar o acesso a clubes, né? Lógico que restrito, clubes sociais e coisa aqui em Salvador. É uma maluquice isso, né? A gente não está na curva descendente. Nós estamos em um platô que ele está com ligeira ascendência, né? Então, mas isso é decisão política, não é técnica, né? Não é técnica. E a matemática e a estatística servem para isso, para raciocinar. Eu vejo também, eu acho que se a gente pudesse ter um método de 90% a 95% de segurança epidemiológica, poderia. O pessoal está pensando em uma opção de coisa aí, né? As táticas para retornar à prática. Se tivesse essa metodologia nesse momento, né, seria bom. Mesmo porque leva em consideração assim, o Brasil, de um modo geral, é o terceiro país que menos testa casos de Covid. Então, nós estamos fazendo exames em muito pouco percentual da população. E a gente já está nessa brincadeira em segundo lugar há muito tempo, né? A gente só perde para os Estados Unidos.
Mas eu concordo com vocês. Quando puder voltar, eu acho que é excelente. E acredito sim que vai ter essa reposição das práticas, viu? Acredito que vai ter essa reposição das práticas. Pelo menos é o que é passado para a gente. Enquanto isso, a gente tem que se encher de teoria, não tem jeito. Colocar vídeos para tentar dar uma prática virtual, né? Não é o melhor? Não, não é o melhor. Não é o melhor. Mas a gente vai fazendo o que a gente tem à mão para a gente não ficar parado. O importante é não ficar parado. Mais alguém? Misa, você sabe me informar para a gente sobre o substituto de professor Sidney? Não. Não sei nada sobre isso. Tá certo, obrigada. É porque é dessa matéria, né? Eu também não sei, porque essa disciplina eu acho que é a primeira vez que eu estou ministrando. É a primeira vez. É a primeira vez que eu estou ministrando ela. Muito embora é correlacionada comigo, né? Eu executo isso no campo. É isso que normalmente são 3 professores, né? Essa matéria está com você só ou tem mais algum professor? Você sabe me informar? Tem mais professores. Só eu olhando lá, mas tem mais professores, sim. Tá certo. Não sou só eu, não. Tá Não sou só eu, não. Porque eu entrei no ar, vi o horário e vi que era esse horário e pronto. E aí a gente... peraí, a gente tá no... Pode voltar no slide. Tá na... Como é que chama? Tá na slide. apresentação da disciplina. Tem... Peraí. Que a gente passou o mesmo slide. Peraí que eu vou olhar aqui. Peraí que eu vou olhar aqui no slide. Gabriela. Deixa eu ver quem mais. Peraí, que eu lhe diga agora. Deixa eu abrir aqui o slide. Bom, aqui no slide está Aline, Gabriela, Marília e eu. Pronto, então provavelmente a professora Gabriela que está entrando. Gabriela é nova. Gabriela Campos. Acho que é Gabriela Morinho. Amorim Campos, não sei. Aqui está Gabriela Campos, aqui no slide. Mas ela pode ser Amorim também, viu, Lula? Tá eu, Aline, Gabriela, Marília e eu. Eu nem olhei isso no slide, sabe? Que a gente decidiu fazer uma padronização. Gente, então, mais alguma coisa? Valdinei, tudo ok? A gente quer falar mais alguma coisa, Val? Não, professor, era só isso mesmo. Obrigado. Valeu. É pena que eu não tenho uma coisa concreta para lhe dizer. Eu fico muito chateado com isso, que eu gosto das coisas concretas. Mas, nesse momento, ninguém tem. Vamos lá, quem mais? Mais alguma coisa? Tá. Então, turma, vamos tentar ser o nosso encontro sempre uma coisa boa, né? Vamos botar os problemas e vamos tentar solucionar problema e vamos tentar trabalhar em equipe, viu? Informando sempre melhor. Aguardo o grupo para a gente começar o nosso trabalho. Viu? Um grande abraço a todos. Tchau, Misa. Bom dia. Bom dia.